Olá, galerinha do quarto ano. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E hoje, nesse vídeo, começamos a falar de um tema, de um assunto que é um assunto de revisão, tá? De revisão para a verificação de aprendizagem, que vamos ter na próxima semana, tá bom? Então, eu falei bom dia, mas eu também não sei, né? Se você aí que está assistindo do outro lado da telinha pode estar assistindo esse vídeo aí à noite ou na parte da tarde. Então, eu espero, que você esteja preparado, para esse assunto de revisão, tá bom? Esse assunto, hoje vamos falar sobre dois assuntos, tá? Que vão ser os conteúdos principais, que a gente vai relembrar um pouco, tá? Para essa revisão, Então, são assuntos que a gente já estudou, vocês fizeram a leitura do texto no seu livro, fizemos várias atividades, tanto no livro como no caderno, sobre esses assuntos. Então, eu quero ver quem é que está assistindo a esse vídeo e está lembrado, está com a memória aí tinindo sobre tudo que vamos conhecer, relembrar nesse vídeo, tá bom? Então, o assunto de hoje, vamos falar sobre as fontes e os fatos históricos, ok? Então, o primeiro assunto é fontes históricas, tá bom? E o segundo assunto é fatos históricos. Você vai conhecer nessa videoaula qual é a diferença entre uma fonte histórica e um fato histórico, tá bom? Tem uma diferença muito grande entre, quando a gente estuda história, saber o que é uma fonte e saber o que é o fato, O que é, qual a sua definição e por que ele é tão importante na história, tá bom? Esse assunto, se você quiser acompanhar junto com seu livro de história, ele está na página 15 e vai até a página 18, tá bom? Então, são dois conteúdos que estão nesse capítulo do livro, tá certo? Primeiro, a gente vai conhecer, relembrar, nessa revisão, sobre o que são fontes históricas, tá? Quais são os três tipos principais de fontes históricas. Vamos conhecer cada uma delas, tá? E qual a importância de fontes históricas para o estudo da história, tá? O segundo assunto que vamos ver nessa videoaula é fatos históricos, A gente vai saber o que é um fato histórico e também qual é a sua importância, para a história, para a nossa vida e para a sociedade em que a gente vive, tá bom? Então chega de papo furado e vamos aí embarcar nesse navio, e vamos começar essa viagem, no conhecimento da história, tá bom? Preparados? Então vamos zarpar. Então, quarto ano, temos aí, o primeiro assunto, dessa revisão de história, que é as fontes históricas. Tá? Primeiro a gente tem que saber o que são fontes históricas. A fonte histórica, tá, é um vestígio, tá? Ou a gente também pode chamar de pista ou vestígio, que contém alguma informação, sobre o passado, sobre o que aconteceu no passado. Então, se alguém te perguntar o que é uma fonte histórica, você pode dizer que é qualquer tipo de vestígio que nos dá informação, tá, sobre o que aconteceu no passado, tá bom? Então, a fonte histórica, esse vestígio, essa pista que nos foi deixada, que o historiador ele vai analisar para poder descobrir o que ocorreu no passado, tá? Essa fonte histórica ela se divide em três tipos, tá bom? Três tipos principais. Então, acompanha comigo com atenção para você saber quais são os três tipos principais de fontes históricas, tá bom? O primeiro tipo são as fontes escritas, tá bom? Esse é o primeiro tipo principal de fonte histórica. O que são as fontes escritas? Elas podem ser textos de época ou atuais, Podem ser poemas,
podem ser letras de música, podem ser livros de literatura, manifestos, jornais, revistas e etc. Tá bom? Então, fontes escritas é todo vestígio que tem algo escrito nele. Então, textos, poemas, letras de música, livros, jornais, revistas, cartas, né, diários, tudo que tem algo escrito, né, é um documento de papel, né, com algo escrito nele, tá? Então, a gente chama de fonte escrita, tá bom? Então, esse tipo de fonte histórica é aquele onde o historiador, quando ele descobre, ele vai procurar traduzir o que está escrito nesse documento para poder saber quem escreveu, com que interesse escreveu aquele documento, aquela fonte escrita e para quem escreveu, tá bom? Então, pode ser um livro, né, que foi escrito, né, há 10 anos atrás por uma pessoa. Pode ser uma carta que foi escrita por uma princesa, né, ao seu amante, né, aquela pessoa na qual ela era apaixonada, mas tinha um amor proibido que eles não poderiam ficar juntos. Então eles trocavam cartas entre eles de amor. Pode ser uma revista, né, que foi da época do nosso avô e que era muito famosa naquela época quando ele era criança, né? Então tudo isso é uma fonte histórica escrita, tá bom? Todo vestígio que tem algo escrito nele, tá bom? Então essa é a primeira tipo de fonte histórica. O segundo tipo de fonte histórica, presta bastante atenção, são as fontes materiais. Fontes materiais, tá bom? O que pode ser fontes materiais? Podem ser objetos como monumentos, fotografias, roupas, pinturas e etc. Tá? É um monte de coisa. Fontes históricas materiais são objetos, é aquilo que a gente pode ver e tocar, tá bom? Então, um monumento, por exemplo, uma estátua que a gente pode encontrar numa praça, né, perto da nossa casa, tá bom? É uma fonte histórica material, né? Uma fotografia, né, dos nossos avós quando eles se casaram, né, uma fotografia muito antiga em preto e branco, também é um exemplo de fonte histórica material, tá bom? As roupas, né, que foram usadas por um soldado, né, na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, essa farda que o soldado usou, se ela não se perdeu com o tempo, né, ela está guardadinha no museu, ela também, essa roupa, ela é uma fonte histórica material, tá bom? Porque são vestígios que nos dão informação sobre o que aconteceu no passado, tá bom? Então, fonte histórica material, tá certo? São objetos, são coisas que a gente pode ver e tocar. Então, mais uma vez, repetindo, uma estátua, uma pintura, né, uma fotografia, uma roupa, né, um objeto antigo, né, seja um vaso de cerâmica ou um telefone, né, da década de 1930. Então, tudo isso, né, são fontes históricas materiais, ok? Então, o terceiro tipo de fonte histórica são as fontes históricas imateriais. Olha só, acompanha comigo aqui sem perder o foco. Se a fonte histórica escrita é todo aquele vestígio que tem algo escrito nele, se a fonte histórica material são objetos que a gente pode ver e tocar, então, professor, o que são fontes históricas imateriais? Imaterial é o contrário de material. É tudo aquilo que a gente não pode ver ou tocar. A gente não pode ver, olha só, não pode ver
ou tocar, tá bom? São fontes históricas imateriais. E aí, como assim pode não ver ou tocar, professor? O senhor está querendo confundir a gente aqui assistindo esse vídeo. Presta atenção. Podem ser memórias que uma pessoa tem, lembranças que ela tem de uma história que aconteceu com ela no passado, um momento feliz ou triste que ela viveu, aquela memória que só aquela pessoa tem daquilo que aconteceu com ela. Essa memória que ela tem, essas lembranças, também são uma fonte histórica, né? Uma fonte histórica imaterial. A gente pode ver ou tocar numa lembrança de alguém? Não, porque só aquela pessoa tem aquela memória, tá bom? Então, é um exemplo de fonte histórica imaterial. Músicas. Uma música, seja de rock, ou seja de pop, né? Ou seja de rap, tá? Uma música, ela é uma fonte histórica imaterial, tá? Pode ser uma música, né, que foi criada por um cantor, né, no século passado, né, há muito tempo atrás, tá? Então essa música, tá? Hoje ela ainda sendo escutada, ela é sim uma fonte histórica imaterial, porque a gente pode tocar ou pegar numa música? Não. Uma música a gente só pode ouvir, escutar, tá bom? Então, uma música antiga também pode ser uma fonte histórica imaterial, ok? Aí a gente tem aqui, ó, uma lenda. Como assim uma lenda? Aquelas histórias, né, que são contadas para a gente pelas pessoas mais velhas, né, desde quando a gente era bem mais pequenininho, né? Por exemplo, a história de Maria Florzinha, né, ou Maria Fulô, que faz parte do folclore daqui de Pernambuco. Aquelas histórias de terror que muita gente fica assustada quando os conhece. Então, essas lendas, elas também são uma fonte histórica imaterial. Por exemplo, a lenda de Yara, ou do Curupira, ou do Saci Pererê, né? A Bruxa Cuca, todos esses personagens, né, que não existem de verdade, mas que eles estão em histórias que a gente conhece, tá? São lendas, tá? Então, uma lenda, né, a gente não pode tocar ou pegar numa lenda. Uma lenda, ela é uma fonte histórica imaterial, ouviu? Porque uma lenda, gente, ela já é uma coisa muito antiga e histórica, tá? Uma língua, né, que é falada por um povo no mundo, o alemão, o francês, o português, né, que a gente fala aqui no Brasil, tá? O inglês. Então, uma língua que é falada por um povo, né, por uma cultura, tá? Ela também é algo muito antigo e histórico. Então, também é uma fonte imaterial. A gente não pode tocar, né, na língua que uma pessoa fala, tá? A gente não pode tocar no francês, ou no português, ou na língua italiana, ou na língua espanhola, ou na língua coreana, não é verdade? Então, é algo imaterial, que não pode ser tocado, tá bom? E aí, por último, temos as crenças. Uma crença religiosa, pessoal. Por exemplo, a crença cristã, né? Quem é evangélico ou quem é católico tem essa crença, né, de que existe Jesus Cristo, né, que a mãe dele é Virgem Maria, Nossa Senhora, tá? Que existem os santos, no caso de quem é católico. Então, uma crença religiosa, ela também é algo histórico, tá bom? É uma fonte histórica imaterial. A gente pode tocar, né, numa crença de alguém? Não. A crença de alguém não é um objeto que pode ser tocado, não é verdade? A crença é algo imaterial, ok? Então, aqui eu trouxe uma imagem para a gente fazer um exercício juntos e ficar ainda mais por dentro desse assunto sobre fontes históricas, ok? E é algo muito importante por ser um assunto de revisão. Então, aqui eu vou passar a circular cada imagem que tem nessa foto que mostra um tipo diferente de fonte histórica. Olha só, aqui a gente tem, ó, a montanha de Machu Picchu, né, que fica no Peru, que é um país aqui pertinho do Brasil, né, onde viveu
há muitos séculos atrás, uma civilização indígena, tá? Muito antiga. Então, eles construíram ali casas, construíram estradas, né? Eles viveram nessa montanha. Então, hoje, né, ela está toda em só as ruínas, a gente pode encontrar dessas pessoas que viveram há muito tempo atrás nesse lugar. Então, as ruínas de Machu Picchu são, né, uma fonte histórica escrita, material ou imaterial? Eu vou dar aqui um tempinho para você poder responder, tá bom? Olha só. São uma fonte material, ok? O que for material, eu vou marcar de azul, tá bom? Material, beleza? Porque a gente pode ver e a gente pode tocar nas ruínas, né, do que eles construíram nessa montanha. Olha só, a gente tem aqui, ó, uma estátua, né, uma escultura de um deus grego, né, da antiguidade, né, de muito tempo atrás também. Há mais ou menos o quê? No século IV até o século VIII a.C., quando essa estátua ela foi feita, tá bom? Essa estátua é uma fonte escrita, material ou imaterial? Olha só, é uma fonte material, porque a gente também pode ver e pode tocar nessa estátua, tá bom? Aí a gente tem aqui, tá, essa fotografia, tá, de um ex-presidente do Brasil muito famoso chamado Getúlio Vargas, tá bom? É uma fotografia que foi tirada, tá, no século passado, ok? Tanto que na época a máquina fotográfica ela só podia registrar a imagem em preto e branco. Não existia máquina fotográfica com imagem colorida, como hoje a gente tem muito fácil, tá? Essa fotografia ela é um tipo de fonte escrita, material ou imaterial? É uma fonte material também, porque a gente pode ver e tocar nessa foto se a gente tiver acesso a ela, tá bom? Então, temos aqui outra coisa, ó. A gente tem aqui mais uma pintura, ok? Tem aqui, na verdade, duas pinturas. Um quadro que mostra a Revolução Francesa e esse quadro que é o mais famoso do mundo, conhecido, que é o quadro da Mona Lisa, uma pintura de retrato, né? Tanto o quadro da Revolução Francesa quanto da Mona Lisa são fonte escrita, material ou imaterial? São fontes materiais também. Cuidado para não se confundir com as fontes, tá bom? Mesmo que ela se repita, a gente está indo certinho aqui na análise. Porque a gente pode ver e tocar numa pintura, num quadro, né? Aí a gente tem aqui o quê? Um mapa, tá? Também é um exemplo de fonte, ó, material, ok? Esse castelo aqui medieval também é um exemplo de uma fonte, ó, material, porque é uma coisa que foi construída na Idade Média, né? Ok? Há mais ou menos o quê? 1000 anos atrás, né? Há 1500 anos atrás na Europa, tá bom? Aí a gente tem, por último aqui, o rosto, né? Em forma de escultura de uma das faraó mais conhecidas da história, né? A Cleópatra, tá bom? Então, essa imagem, né, que retrata aí a Cleópatra, também é uma fonte material, porque é algo que é objeto que a gente pode tocar, né, e que a gente pode, tá bom, ver, ok? Todas essas fotos que tem nessa imagem, tá bom, são tipos de fontes materiais, tá bom? Não tem nenhum aí que é imaterial ou escrita, ok? Então, se alguém disse escrita ou imaterial, tá? Na próxima, você presta atenção direitinho em cada uma dessas fontes, tá bom? Pessoal, chegamos aqui no segundo assunto dessa revisão de história, tá bom? E aí, o segundo assunto, ele é bem fácil, né? Como eu costumo dizer, bem mamão com açúcar,
que é quando algo muito fácil, tá? A gente pode chamar de mamão com açúcar. É uma pergunta: o que são fatos históricos? A gente acabou de ver o que é uma fonte histórica e que existem 3 tipos principais de fonte histórica, não é verdade? Então, o que é um fato histórico? São todos os acontecimentos que ocorreram ao longo do tempo, tá bom? Então, todos os acontecimentos, aquilo que acontece no tempo, aquilo que o homem ele cria, aquilo que ele faz na história, a gente chama de fato, tá? E já que ele acontece na história, a gente chama de fato histórico, tá bom? Então, essa é uma diferença bem simples, né? Sobre o que é fonte e o que é fato. Fonte, né, são os vestígios que são deixados, né, para a gente ter informação sobre o passado. E fato, né, são os acontecimentos, aquilo que a gente aconteceu. Então, um fato histórico, ele pode ser importante para a história pessoal de alguém, tá? Como um casamento, o nascimento, né? Uma festa de aniversário. Então, pode ser um fato histórico, mas é importante para uma única pessoa, tá? É algo pessoal. E o fato histórico, ele também pode ser importante quando ele também pode ser importante para um país ou para uma nação, né? Para todo mundo ao mesmo tempo. É quando o fato histórico ele dura muito tempo na história, tá? E ele deixa muitas marcas, né? Na nossa história. Então, ele também pode ser importante não só para uma única pessoa, mas para todos nós. Então, a gente tem aqui nessa foto um exemplo de um fato histórico que é importante para cada brasileiro e brasileira na história do seu país, que é a chegada dos portugueses nesse lugar, tá? Que depois eles deram o nome de Brasil, tá? No ano de 1500. Tá? Quem nunca ouviu falar da história do descobrimento do Brasil? Tá? E aí, na verdade, né, a gente sabe que foi mais uma invasão, né? Foi uma chegada desse povo, né, branco e europeu, que tinha uma cultura muito diferente dos povos nativos que já viviam aqui, que eram os índios, tá bom? Então tá aí o encontro, né, mostrado aí nessa pintura entre os europeus, os portugueses, né, chegando no ano de 1500, né, e os povos indígenas que já estavam aqui há milhares de anos, tá? Então, e que são os primeiros habitantes do Brasil, né? Os primeiros, os donos da terra, tá bom? E aí, gente, o descobrimento, a chegada dos portugueses no Brasil, né? No ano de 1500 é um fato histórico, sendo que ele não é só importante para uma única pessoa, é um fato histórico importante para a história do Brasil, tá? Inclusive para todo brasileiro e toda brasileira, que tem que conhecer, tá? Como e por que aconteceu essa história, tá bom? Então, pessoal, para a gente finalizar essa videoaula que você está assistindo nesse momento, presta atenção. Agora você vai fazer o quê? Agora que você terminar de assistir esse vídeo, você vai copiar e responder em seu caderno de casa, tá bom? Tem aqui o dedinho apontando para baixo, olha só, de olho no slide, esse exercício de revisão, tá bom? Copie a pergunta e responda no seu caderno. Qual é a pergunta que tem aqui nesse exercício? Cite 5 fontes históricas que podem servir de informação para contar os acontecimentos do passado. Tá? Você vai citar, né, dizer o nome de 5 fontes históricas, tá? Dão exemplo de 5 fontes históricas que podem nos contar história, né, o que aconteceu no passado. E aí você fica livre, pode ser uma fonte escrita, pode ser fonte material ou pode ser fonte imaterial, tá bom? Você é que vai dar o exemplo de 5 tipos de fontes históricas, tá bom? Você pode pesquisar na internet para ficar mais fácil de encontrar ou pode também ver no seu livro de história, tá? Na página 15 até a página 18,
tá bom? Que foi o texto que a gente vai voltar a ler na live, tá? E também temos as atividades que vocês já fizeram, tá bom? Então vai ficar mais fácil para você também encontrar esses 5 tipos de fontes históricas, tá bom? Então essa foi mais uma aula de história. Espero que você aí do outro lado da telinha tenha gostado, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula. Fui!